Falar hoje rapidamente, esses 4 minutinhos que nós temos semanalmente aqui no nosso blog Obesidade e Debate, sobre aquelas pessoas que têm um grau elevado de obesidade. Pessoas que têm um grau moderado de obesidade, um pequeno grau de obesidade, um sobrepeso, essas pessoas podem se beneficiar com certa facilidade de regimes alimentares e de atividade física. Isso é algo que se observa na prática diária. Entretanto, hoje a minha conversa é sobre aquelas pessoas que têm um elevadíssimo grau de obesidade. Então nós vemos programas de televisão que exploram comercialmente o desejo intenso dessas pessoas que têm um índice de massa corporal, quer dizer, o grau de obesidade, de 40 para cima. E fazem com que essas pessoas compitam, façam exercício, entrem em dietas rigorosas, semanalmente essas pessoas são pesadas. O que ocorre é que essas pessoas não têm o seu problema resolvido, a não ser em exceções muito pontuais. Muito raramente uma pessoa que tem 40 de massa corpórea, de índice de massa corpórea, quer dizer, uma pessoa muito obesa, ela resolve o seu problema por meio de dieta e de exercício. A essas pessoas está reservado um tratamento operatório que cada vez mais se mostra eficaz em reduzir o peso, controlar completamente, fazer desaparecer, em muitíssimos casos, o diabetes, a pressão arterial se normaliza, a apneia do sono se cura mediante a perda de 60 quilos, 70 quilos de uma pessoa que é portadora de obesidade mórbida. Então, o meu conselho a essas pessoas que tenham 40 de índice de massa corpórea ou mais é que se aconselhem com seus médicos e com seus cirurgiões que sejam abalizados, que sejam credenciados, que sejam expertos nos seus mistérios, nas suas ações, para programar um tratamento operatório. Este tratamento, eu não tenho nenhum receio em dizer, é muitíssimo menos perigoso a intervenção cirúrgica do que a omissão desta operação. Deixar o paciente obeso à mercê de dietas que, se bem que por mais bem orientadas que sejam, dificilmente resolve o problema desses pacientes. Isso é o que nós temos a oportunidade de ver. E esses pacientes perduram iludidos por anos, décadas, deteriorando o seu organismo, perdendo aquela idade ideal para ser submetido à intervenção cirúrgica, que é entre os 25 e os 35 anos, quando o organismo está muito bem posicionado do ponto de vista de seus órgãos vitais. A síndrome metabólica ainda não tomou conta do coração, dos rins, a diabetes ainda não consumiu as idiotas de Langerhans do pâncreas produtoras de insulina. Neste momento, o paciente está maduro para ser operado. Então, muitos cirurgiões têm um certo pudor de dizer o que eu estou falando. Pacientes com índice de massa corporal de 40 acima não se beneficiam por tratamentos conservadores de dieta, medicamentos e atividade física.
não perdem peso, não resolvem o seu problema metabólico, quando se submetem a dietas extremamente rigorosas e conseguem diminuir o peso, logo depois o recuperam, inclusive ultrapassando o peso anterior. Então isso é um ponto de meditação. As nossas intervenções atuais, principalmente as duas maiores e mais bem-sucedidas, que são a gastrectomia vertical e a operação de fome capela ou redução de estômago, elas oferecem um risco muito pequeno quando você consegue operar o paciente ainda na plenitude da sua forma física do ponto de vista cardiovascular, pulmonar, hormonal, neurológico e metabólico. Então, este paciente não deve esperar deteriorar o seu organismo para então poder recorrer como última instância à operação bariátrica. Não. O indivíduo que tem 40 de índice de massa corpórea ou mais, ele deve sim pensar, programar-se para ser submetido a uma operação que eu reputo milagrosa, que ressuscita células, ilhotas de Langerhans que estavam absolutamente deterioradas, que não mais existiam. Então, com essa intervenção, que hoje é metabólica, os influxos hormonais banhando o pâncreas do paciente operado, faz com que as células primitivas, as chamadas células tronco do pâncreas, se diferenciem em novas ilhotas de Langerhans, células beta produtoras de insulina, e assim por diante. Então, a minha mensagem curta nessa quarta-feira é essa: não demorem, não insistam com tratamentos que são sabidamente ineficazes. Obviamente que pessoas que têm um índice de massa corporal menor que 40, em torno de 33, 34, estes conseguem, com um percentual bastante interessante, controlar o seu peso mediante medidas conservadoras, mas não o chamado superobeso, aquele obeso mórbido, como bem a palavra diz. Essa é uma realidade que não é uma realidade bonita, mas é uma realidade que se impõe. E é muito importante que os pacientes se conscientizem que é a cirurgia a sua salvação. Obrigado e até a próxima quarta-feira.